Senhor, irmãos, vamos continuar a nossa leitura. Livro de Jeremias, hoje os capítulos 49 e 50. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhe deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei que o povo da cidade de Rabá ouvir o barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra, daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá. Vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão. Correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está falando. Porém, no futuro eu farei com que os amonitas voltem a ser o que era antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixam algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhe interessa. Mas eu os tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú, e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficaria sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse: Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: Reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca e ninguém a respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas, nas rochas, lá no alto das montanhas. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: Cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que viram. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto às cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão salta da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da terra de Temã. Até as crianças, os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bósra como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom serão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: Os moradores da cidade de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram as más notícias. O medo rola em cima deles como ao mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz, que agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade.
Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e peguem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas e seus rebanhos, as cortinas e suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. O povo de Azor, eu sou o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os seus camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exército contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis, os líderes e Elão, e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 50. O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia ao seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu, o seu Deus, Bel-Marduk, está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha, e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia, e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão, e ninguém mais vai viver ali. O Senhor Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus, perguntarão: onde é o caminho para Sião? E vão seguir nossa direção e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas, por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem a eles: pecaram contra Deus e por isso o que fizeram não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei do norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores e nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo, mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, a Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim, o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Babilônia, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor.
e a sua nação do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no monte Carmelo e na região de Bazã e comerão tudo o que quiserem, do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecode, matem, acabem de uma vez com eles. Façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhado e preso porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois eu estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados, arrebentem os depósitos cereais, amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada, matem todos os soldados, acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia, mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar, que a Babilônia pague por tudo que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim, o santo Deus de Israel. Por isso, seus jovens serão mortos nas ruas, todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades e tudo que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte, o seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra, mas para o povo da Babilônia ele trará confusão. O Senhor diz: morra, Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades, os seus sábios, morra os seus adivinhos mentirosos, morram os seus soldados, os que estão apavorados, acabem os seus cavalos, os seus carros de guerra, morram os soldados fracos que ela contratou, destruam os tesouros dela, peguem suas riquezas e levem embora. Virá uma seca a sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, os ídolos que têm feito seu povo de bobo. E assim as feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali e o lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto às cidades que ficam ao redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação, e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas, são cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com uma mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de passos verdes, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem a coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que eu vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas. Os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Amém? Que o Senhor Jesus continue abrindo a nossa mente para o entendimento da sua palavra. E que você fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.